Olá, pessoal, boa tarde. O som tá bom? Tá tranquilo? Tati, me ouve? Oi, boa tarde. O som tá bom, pessoal? Oi. Solicitação enviada. Ok, sim. Som tá bom? Tá tranquilo? Vamos lá, então. Tatiana, você me ouve? Cadê você? Deixa eu guardar. Tati, cadê você? Estou aguardando. Deixa eu enviar convite aqui para ela. Tati. Agora foi! Cadê você? Eu falei, ela mandou o convite, eu vou mandar para ela. Vamos lá, então. Sua tela tá em branca. Olá! Direto do Mato Grosso do Sul. Vamos lá, tudo ótimo! Pro Espírito Santo. É isso aí. O som tá bom? Tá tranquilo? Tá bom. Ótima sexta-feira, Silvana. Beijão! Vamos lá. Então, nós resolvemos, né, Carla, fazer essa live até para compartilhar com o pessoal um dos temas que tem sido muito solicitado para treinamento remoto através da Desenvolver RH. Então, a Carla, ela é parceira da Desenvolver RH há 5 anos e um dos treinamentos que tem sido solicitado é o tema da nossa live hoje. E a gente resolveu fazer a live para compartilhar com todos vocês a importância mesmo, né, de gerir os processos, desenvolver uma boa relação interpessoal nesse momento tão complexo que é um momento de pandemia, em que algumas pessoas precisaram se deslocar, não é isso, Carla? Daquilo que já fazia para home office, nem todos conseguiram. Algumas coisas precisaram ser ajustadas e movidas em relação ao processo, mas também, ainda assim, existe a importância de se manter um bom processo, de ter o foco na qualidade, é isso que a gente vai falar aqui, não é isso? Carla, uma pergunta antes da gente começar. Tá falhando a minha conexão, tá boa? Porque senão eu coloco no 4G. Como é que tá aí? Tá ótimo. O som tá perfeito. Tá tranquilo, Tá meu bom? som? O Ok. seu som também, ok. Então, Carla, queria que você se apresentasse, né? Antes de tudo, eu sou a Tatiane Franklin, a sócia diretora da Desenvolver RH. A Carla é nossa parceira da Desenvolver RH, então ela ministra algumas consultorias conosco, assim como treinamentos. E ela está conosco há 5 anos, mas conheço ela bem antes, conheço ela de uma época de cooperativa, e é muito bacana a gente falar sobre esse conteúdo. A Carla depois vai até aprofundar um pouquinho, dizendo o quanto é importante a gente unir, né, tanto gestão de processos com gestão de pessoas. E aí, Carla, eu gostaria que você se apresentasse até para que todos entendam o seu currículo, que ele é muito bom. Eu tenho um carinho muito especial por você, porque eu entendo que aquilo que você faz é de qualidade. Então, por favor, fique à vontade para você se apresentar. Gratidão por nós estarmos aqui. Bem, pessoal, bom dia, né? Falando direto de Mato Grosso do Sul, uma capixaba perdida aqui em Mato Grosso do Sul. Falar sobre gestão de qualidade, gestão de processo, gestão de pessoas, estratégias é o que eu mais amo. Tenho uma experiência aí de mais de 15 anos, sou formada em administração, não sou psicóloga, às vezes eu estou na empresa, não, é porque eu tenho muito contato, trabalho muito com parceria com psicólogos, psicanalistas e acaba tendo essa relação. Trabalhar com pessoas, processos, estratégias é o que eu mais amo, poder entrar numa empresa e poder transformar pessoas e processos para atingir resultados sustentáveis é fantástico, ver as empresas
atingindo esses resultados. Então, minha formação é em administração, tenho um MBA em marketing, e aí eu trabalho fortemente com planejamento estratégico e plano de negócio, e tenho um MBA voltado para a gestão de qualidade, certificações, certificação de qualidade, da ISO 9001, da ISO 14001 e a OHS. E é uma honra estar aqui. E sou coach também, que eu acredito que as ferramentas do coach contribuem muito no meu processo de consultoria. E aí a gente está aqui hoje para plantar uma sementezinha de reflexão no que tange a processos, pessoas, estratégias. Sejam todos muito bem-vindos à minha casa, à casa da Tati, nesse ambiente aí de pandemia, todo mundo trabalhando em home office. Como tratar tudo isso no nosso dia a dia, né, Tati? Verdade. Carla, eu vou pedir para você chegar só um pouquinho para trás, porque está cortando um pouquinho a sua cabeça na parte de cima, e aí eu queria te ver um pouquinho melhor. Melhorou? Melhorou? É. Ok. Então, vamos lá, Carla. Assim, pensando, então, nesse tema, né, que é um tema tão bacana, gestão de processos, relações interpessoais, muita mudança acontecendo. Como é que fica a tomada de decisão para tanta mudança, para tanto ajuste em tão pouco tempo? Quem é, então, que toma a decisão e como que isso funciona? É interessante essa pergunta. Até antes da pandemia, eu faço essa pergunta até para o próprio empresário, né? A gente faz muita parceria junto, até mesmo você já viu a gente em treinamento, palestra, fazendo essa reflexão. E na maioria das vezes, a pessoa responde, é meu líder, é o meu chefe. Não trabalha aquele conceito, né, de diferença de líder e chefe, mas não vem ao caso, não é a temática do momento. É meu líder, é o meu chefe, é o meu encarregado e tal. E aí eu falo, e você não toma decisão na sua empresa? Peraí. Então, se a gente parar e refletir sobre isso, qualquer pessoa, ou seja, pessoas tomam decisões. Só que decisões em níveis operacionais, táticos e estratégicos. Dentro da organização, dentro da sua própria casa, isso vai depender em cada situação. Você na sua casa, às vezes você toma decisão mais estratégica que seu marido e vice-versa. Isso não vai impedir. O que a gente tem que administrar nesse momento de pandemia é como que está organizando, como está organizado tudo isso. Porque pessoas precisam tomar decisões. Porém, decisões estratégicas para orientar o pessoal tático, para dar alinhamento aí para o pessoal operacional trabalhar. E nesse momento de pandemia, então, aí que a gente tem que repetir mais ainda, né? A gente tem que analisar, e aí, o processo que eu estabeleci, ou eu não estabeleci, como está rodando as coisas da minha empresa, como que eu estou trabalhando tudo isso. Então, a ideia é a gente pensar, pessoas, todas as pessoas tomam decisões, em níveis diferentes, mas tomam decisões. Agora, na pandemia, então, as decisões têm que ser mais acertadas, né? Para a gente poder continuar atendendo o cliente. O cliente não quer saber se você está em pandemia, não quer saber se você está home office. O cliente está ali para buscar aquela resposta, aquela questão que você colocou. Você entrou no mercado e você propõe um valor para atender aquele cliente. Como você está se posicionando? Então, a gente precisa pensar pessoas e processos e a sinergia disso tudo, né? É verdade. E aproveito até para contribuir, porque o que mais a gente percebe agora, e assim, quando a gente fala de soft skills, é justamente a capacidade das pessoas terem um poder de tomada de decisão ou de estar à frente, é uma autogestão mesmo, para resolver alguns problemas, já que não está tão próximo mais da chefia e de outros colegas. Então, essa autogestão está muito vinculada justamente a essa tomada de decisão. E é uma soft skill que vai ser mais do que solicitada para as pessoas nesse momento e a partir de agora. Sempre buscavam isso em lideranças, né? A pessoa que tem a condição de se autogerir, gerir a equipe, sem necessariamente ficar levando o tempo todo todas as questões para a alta direção. E agora a gente percebe o quanto que isso ele está saindo do foco só de gestão, né, de liderança, mas também agora entrando para os demais colaboradores. E aí, mais do que nunca, Carla, a sua fala, ela é uma fala que eu já ouvi em alguns treinamentos que você já fez conosco, mas agora, mais do que nunca, é uma fala que é preciso colocar em prática, porque não é mais só o líder que toma essa decisão, o líder que precisa estar à frente. Agora, todos nós precisamos estar à frente. E aí, aproveito o gancho para te fazer umas outras perguntas, né? O que pode, então, ser feito, Carla, diante de alguns conflitos que envolvem ruídos? Porque o ruído na comunicação sempre existiu.
No entanto, agora, com o distanciamento, o ruído ele pode acontecer muito, sabe, numa escala muito maior. E aí, assim, como que, de certa forma, as organizações, elas podem fazer um manejo desses processos e como estruturar tudo isso na empresa, sabe? Como fazer esse ajuste? Eu acho que o primeiro passo que a gente tem que pensar que às vezes a pessoa alinha o conceito, padronizar, não, padronizar é trazer burocracia para a empresa, aqueles mitos, né, eu vou falar daqui a pouco também em relação aos mitos, só que se a gente parar para pensar, refletir, se a empresa quer crescer, a gente trabalha com pessoas, eu gosto de falar que uma organização, uma empresa, ela não existe sem pessoas e sem processos rodando. A empresa é meramente uma logomarca, uma identidade organizacional formada por pessoas. E essas pessoas precisam estar conectadas nos seus respectivos processos. Gosto também de reforçar o conceito do cliente interno. Se eu trabalhar, é uma dica muito bacana, às vezes a pessoa fica muito focada no cliente externo. Se eu trabalhar pensando no meu cliente interno, ou seja, entender que o meu processo afeta o processo do meu colega sucessivamente, eu vou atender o meu cliente, eu vou satisfazer o meu cliente. Então, diante da sua pergunta que pode ser feita, diante dessa situação, diante de novos conflitos, porque não quer dizer que a gente vai resolver a pandemia, vai acabar, não. A gente tem que estar preparado que o mundo está dinâmico. Então, a padronização ela é essencial, mas ela tem que ter um link com a disseminação. Não adianta eu padronizar algo e não disseminar essa informação para as pessoas envolvidas. E essas pessoas envolvidas, eu tenho que pensar na pessoa que é envolvida direta no processo e as indiretas. Adianta eu, gestor do processo de projeto, não envolver o pessoal de compras, não envolver o pessoal de suprimentos como um todo? Ou seja, eu posso orçar alguma coisa nesse contexto e não considerar se eu tenho no estoque, se eu não tenho. Então, ou seja, o cliente mais atrasou e comentou. Não, eu fiz minha parte, eu orcei para você. Não funciona assim. O cliente lá fora quer ver tudo funcionar. Então, é a padronização do processo, a disseminação disso tudo e está aberto também a melhoria. Não quer dizer que aquilo que eu implantei não tem que mudar. O que a gente implanta, aquele processo que eu implantei ontem, ou seja, a pandemia veio, tem que adaptar a realidade. A gente tem que levar em consideração os contextos externos que nós somos afetados o tempo todo. Não tem jeito. É verdade, é verdade. E aí entra... Eu gosto muito quando você, nos treinamentos, coloca alguns modelos mesmo de exercícios, até para poder começar a estruturar e as pessoas perceberem a importância de se olhar o todo, né, o todo da empresa, mas entender cada processo. E aí eu gostei muito, fiquei encantada quando você trouxe o SPOC. Você poderia falar um pouquinho sobre ele? A ideia do CIPOC é muito bacana. Tem a ideia do CIPOC, diagrama de... CIPOC. CIPOC. Eu errei, CIPOC. Não, tranquilo. Quando você fez a pergunta lá, como fazer tudo isso, a gente tem várias técnicas. O CIPOC, por exemplo, foi sucesso no último treinamento que a gente fez aí de 10 horas. Um workshop, uma oficina, que a gente fala o seguinte, eu como professora vou lá na frente, falo pouco, e o aluno que põe a mão na massa. E aí o aluno fala, nossa, eu saio daqui super cansado, mas eu aprendi. Falei, cara, se você quiser uma professora falando de teoria, você compra um livro e vai ler. Nos treinamentos os nossos treinamentos, eles são muito práticos em relação a isso. Então, para fazer tudo isso funcionar na empresa, a dica é, eu preciso definir claramente os meus processos, mapear, mensurar e melhorar isso. Através de quê? Aí eu posso usar o CIPOC, eu posso usar o diagrama. Eu vou dar um exemplo muito bacana do CIPOC. O que é o CIPOC? É tipo um mapa mental de eu visualizar. Quais são os meus fornecedores? Quais são as minhas entradas? O que são entradas, Carla? São os insumos. Imagine um processo de nota fiscal. Quais são as informações que eu preciso para emitir uma nota fiscal? Carla, não sei, eu preciso dos dados do cliente, eu preciso do número de ordem de compra porque eu associo, não sei. Então, o CIPOC é um mapeamento de eu enxergar. Quais são os fornecedores que vão me fornecer? Lembra da gestão de processo, da gente pensar nos clientes internos? Quando eu emito uma nota fiscal, eu, dona daquele processo de nota fiscal, eu não faço nada sozinho. Informação vem de outro processo. Então, o CIPOC é muito bacana para você visualizar. Quais são os fornecedores? Quais são os insumos? Qual é o meu processo principal? E tudo isso vai se transformar em quê? Qual vai ser a saída? Carla, a saída disso tudo, o pessoal do projeto, o pessoal da engenharia vai me mandar as informações, o pessoal do financeiro, todo mundo vai... Eu vou rodar a nota fiscal. Para quê? Para ter a saída da nota fiscal lançada, a nota fiscal produto liberado, e eu vou ter cliente
satisfeito no final. Então, tudo isso flui. Vamos dar um exemplo prático, né? Às vezes a gente pode ter gente aí do outro lado que é empresário e a gente pode ter gente também que é pessoa comum, que não tem, mas está pensando em abrir um negócio. Imagine você aí nessa pandemia, fazendo aquele bolo de cenoura. Vamos praticar cipoque. No bolo de cenoura, bolo de chocolate, um bolo de coco, de laranja, o que seja. Faça um bolo daquele produto que você tem em casa. Aí você abre a geladeira, o que eu tenho em casa? Os insumos que eu tenho ovo, normalmente é comum a gente ter ovo, leite. O que eu tenho? Eu tenho coco? Não tenho coco, não vou frequentar o supermercado porque não preciso, não é tão urgente o coco. Vou fazer um bolo de chocolate. Então, se eu levar em consideração o cipote, o processo principal é o quê? Eu fazer o bolo de chocolate. Aí, se eu pensar, quais são as entradas para eu fazer esse bolo? Eu não consigo fazer esse bolo se eu não levar em consideração os insumos. Quais são os insumos? Cara, na minha receita, eu coloco leite condensado. Opa, que bolo é esse, hein? Olha que delícia. Eu coloco chocolate. Se eu tô falando que é bolo de chocolate, eu vou precisar de chocolate. Cara, eu ponho chocolate em pó. Aí o outro, não, eu coloco chocolate. Não interessa. Quais são os ingredientes que eu vou usar no meu processo? Então, no cipó, que é o quê? Eu vou ter o processo principal, o bolo, vou ter os insumos, ou seja, quais os ingredientes que eu vou precisar para fazer essa transformação que é o bolo. Quem é o fornecedor? Cara, é o mercadinho da esquina, é o supermercado, é a padaria. Depende, vai depender de onde você mora, o local que você vai. Você pode ir num grande supermercado, como você pode ir no mercadinho. O importa é o seguinte, quem está fornecendo? Cara, é o mercado, é o supermercado. Então, ou seja, já tenho o fornecedor, o supermercado, eu tenho os insumos. Quais os recursos que eu vou usar para esse bolo, meu processo principal, o bolo, o que eu vou ter de retirada? Aí muitos aí vão pensar, o bolo, enfim, o bolo para tomar o café da tarde. Não só o bolo, eu vou ter um bolo, eu vou ter os equipamentos sujos, vocês concordam que vai sair colher suja, vai sair lixo, vai sair a embalagem do leite condensado. Quando a gente fala de processo, a gente tem que pensar na raiz. Então eu vou ter o bolo, ok, o bolo é o produto principal, mas eu vou ter os equipamentos daquele bolo sujo e eu vou ter os resíduos. E aí, quais são os meus clientes? Os meus clientes vai ser aquela pessoa para o qual eu fiz o bolo, ok? Eu vou ter o pessoal do lixo que faz a reciclagem, porque eu lavei a minha latinha lá, Tati, eu lavei minha latinha de leite condensado para reciclagem. Então eu vou ter vários fatores. E vou ter a equipe da limpeza, que vai passar na cozinha para fazer a limpeza, porque é uma produção de bolo, imagine. Então, ou seja, o cipó faz você visualizar quais são os fornecedores, quais são os insumos, como que é transformado tudo isso, quais são as saídas e quais são os clientes. E é essencial entender, não visualizar aquela ideia da caixinha fechada, né? O bolo, eu vou ter como saída só o bolo. Não, eu tenho que visualizar, ter uma visão sistêmica do processo. Por isso que a gente está falando o tempo todo. Processos, pessoas e estratégias para atingir resultados sustentáveis. E aí uma outra dica também, dando aí o espaço para a gente falar de mapeamento, de processo, a gente também tem o diagrama de tartaruga. Diagrama de tartaruga, cara. Imagina a tartaruga com as perninhas abertas, e aí você vai botar para cada bracinho uma situação. Aí, de novo, é outra técnica que você pode para mapear o processo. Cara, na minha empresa, eu não tenho processo mapeado. Então, são técnicas fáceis para você colocar em prática. Por exemplo, os nossos treinamentos e palestras, a gente faz muito dinâmica, né, Tati, com esses exercícios. E a pessoa, nossa, eu nunca pensei que a saída podia ser essa. Eu achava que era só a nota fiscal, eu achava que era só o bolo. Não, existem outros fatores. Então, o diagrama principal é o quê? Eu tenho o processo principal, depois eu tenho que pensar o seguinte, para fazer esse processo principal, qual o roteirinho que eu vou fazer? Lembra lá do bolo? Para fazer o bolo, o processo é o bolo. E o segundo passo é o quê? Qual vai ser a receita, o roteirinho que eu vou seguir para fazer esse bolo? Porque o bolo, ele pode ser feito com 2 ovos, 3 ovos, 4 ovos. Tudo vai depender. Depois, outro aspecto. Quais os equipamentos que eu vou fazer o bolo, Tati? Eu vou fazer com uma batedeira? Não, Carla, o meu bolo é direto no liquidificador. Eu sou péssima em bolo, jogo tudo, misturo tudo, pum. Beleza. E aí os equipamentos sujos vão ser o quê? O liquidificador ou a batedeira? Não sei. Então, a gente precisa mapear isso de forma clara. E aí, outro ponto que a gente, na Tartaruga as Perninhas Abertas, é quais são as pessoas competentes para fazer isso. Por isso que eu falei, precisa pensar pessoas, precisa pensar processo. E essas pessoas, elas têm competências, Tati, para fazer o bolo? Ela tem habilidades? Ela foi treinada para aquilo ali? Cara, fazer bolo, fala sério. Gente, tem gente que vai no YouTube e vê o roteiro do bolo e dá. Então, é um exemplo fictício que a gente está dando. Mas dentro da empresa, a pessoa que assumiu aquele processo, por isso está dando muito conflito agora na pandemia. A gente tem feito muito atendimento de emergência para nossas palestras, né, Tati? Não está dando certo, mas será que a pessoa foi treinada, foi orientada? Ela tem o conhecimento certo, a habilidade certa para executar aquela atividade?
Eu não estou falando mandar embora a pessoa, mas preparar ela, dar oportunidade para ela aprender, que é muito fácil a gente julgar. E aí, outro ponto, eu tenho o processo, eu defini o modelo que eu vou fazer, defini os equipamentos, defini as competências, eu preciso pensar o seguinte, como que eu vou medir esse processo? Ah, Carla, eu vou medir meu processo, por exemplo, o processo lá da nota fiscal. Quantas notas fiscais são emitidas? Quantas são pagas num prazo? Então, eu preciso medir, porque eu sempre falo que a gente só consegue avaliar aquilo, a gente só consegue gerenciar aquilo que a gente avalia. Como que eu vou avaliar algo se eu não meço? Então, tem que entender tudo isso. Eu entendendo essas perninhas da tartaruga, eu vou ter, óbvio, as entradas, as informações que são os insumos do bolo, e vou ter a saída, que é o bolo, o equipamento sujo e tudo mais. Então, eu preciso refletir sobre tudo isso, e aí essas duas técnicas aí, como exemplo, é muito bacana. Você que está do lado, vai na internet, diagrama de tartaruga, cipoque e tal, e aí se quiser mais, a gente pode entrar em contato com a gente tira dúvida, não tem problema. Mas na prática, colocar isso na prática é muito bacana para você visualizar o processo. Então, o segredo disso tudo é, coloque em prática isso da organização e dissemina, né, Tati? Disseminar é fundamental. Não adianta fazer e não colocar em prática. Inclusive, Carla, você tocou num ponto muito bacana, que é, muitas vezes as empresas, elas contratam, tá lá a descrição do cargo, o que se exige para que essa pessoa, ela assuma aquela função, e aí coloca lá qual é a escolaridade dela, quais são as atividades que ela vai desempenhar e até o que se espera dessa pessoa. Ok, a pessoa ela pode ter até 10 anos de experiência, apesar de que, assim, atenção, né? Você não pode solicitar isso num anúncio de vaga, você pode colocar somente 6 meses, tudo bem, gente? Ok para todos? Isso aí, mas vamos supor que ela já tenha 10 anos de experiência. Só que na sua empresa, o processo ele pode ser diferente. Então, essa pessoa ela precisa ser treinada, sabe? Essa pessoa ela precisa entender qual é o começo, meio e fim daquele processo, daquela atividade. E aí, essa fala que nós estamos tendo agora, Carla, de gestão de processos, ela está muito ligada a recursos humanos. E as pessoas, às vezes, não se atentam a isso. Acham que é diferente. Nossa, qualidade é diferente. Essa é uma área da administração que não tem nada a ver com recursos humanos. Pelo contrário, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Eu preciso treinar essa pessoa, eu preciso mostrar qual é o começo, meio e fim. E melhor ainda, eu preciso despersonalizar, né? Porque, às vezes, o processo ele está tão pessoalizado, ou seja, é fulano quem faz isso, do começo ao fim, é fulano que executa essa atividade. A gente não pode colocar é fulano, a gente precisa descrever esse processo dentro da função, dentro do cargo. E porque se esse fulano, por exemplo, adoecer, que é algo que a gente está vivenciando, alguém vai precisar dar continuidade a esse processo, porque no final das contas o que importa é a qualidade do serviço ou do produto a ser entregue para o cliente. Então, eu aproveitei esse gancho, Carla, para poder mostrar para as pessoas o quanto nós... no caso, o seu caso, mais da área administrativa, gestão da qualidade, no meu caso, um pouco mais focado para a área de gestão de pessoas, o quanto a nossa visão ela precisa se ampliar um pouco mais em relação a tudo isso que está acontecendo e também em relação à parte administrativa. Porque gestão de processos não é só para um administrador e ficar lá, a pessoa que é responsável por aquilo, não. Somos todos nós, inclusive até para treinar, né? E aí, aproveitando, já te faço pergunta, né? Diante disso tudo, quem é responsável pela qualidade, Carla? É muito curiosa essa pergunta, porque como eu estou há mais de 15 anos no mercado, eu recebo muito cliente falando assim, Carla, eu preciso de alguém para cuidar da qualidade, pelo amor de Deus. Alguma indicação. E acaba a gente tendo... É igual você. Tati, você arruma alguém para trabalhar na área de recursos. É natural a pessoa fazer esse link. E aí uma coisa que eu gosto de falar em relação a quem é responsável pela qualidade, eu gosto de voltar um pouquinho. O que é a qualidade, né? Existem muitos autores, eu estou aqui com vários livros aqui, posso indicar depois, fazer um post de livros e tal. Qualidade, existem vários autores defendendo vários conceitos. Mas o que é qualidade, se a gente parar para pensar? E eu gosto muito do conceito de qualidade no sentido de percepção do meu cliente. Então, ou seja, se eu parar para pensar, eu não sou fã número 1 de café,
Mas quem é fã número 1 de café, eu até coloquei algumas situações aqui, quem é fã número 1 de café, leva em consideração, não só o aroma, às vezes leva em consideração se está tomando café pela embalagem, no copinho. Se a pessoa é muito fã do café, eu falo assim, nossa, a Carla teve coragem na empresa dela de oferecer o café. Eu amo café e ela me escolheu, olha, ou ela não tem... Então, ou seja, o conceito de qualidade vai muito mais além. Eu falar quem é responsável pela qualidade, por isso eu estou antecedendo. O que é a qualidade? É a percepção do meu cliente. Ah, se eu vou tomar o café na xícara ou não, não sei. Mas dependendo do perfil, é igual vinho. Quem é especialista em vinho, às vezes julga, eu vou tomar o vinho na taça correta, ou vou tomar o vinho na xícara da casa. Então, ou seja, depende do conceito, quem é o meu cliente, quem não é. E quem é responsável pela qualidade, que eu fico rindo muito com meus clientes? Cara, precisa de um gerente de qualidade, precisa de um coordenador de qualidade. Beleza, mas como que está a qualidade com os demais? E aí, como que está a integração dessa pessoa? Então, eu sempre falo que quem é responsável pela qualidade são todos. Desde o momento, Tati, que eu ligo para a sua empresa, você tem uma equipe, eu não preciso falar com a diretora da Desenvolver RH para perceber a qualidade que é a Desenvolver RH. Eu tenho que entender que ao acessar o site da Desenvolver RH, mandar uma mensagem, seja o Fábio, o Joãozinho, o Pedro, quem atender tem que ter excelência naquilo que está propondo. Ou seja, se eu definir os meios de comunicação, WhatsApp, vamos dar um exemplo, a gente que está nessa área, né? A gente definiu como comunicação com o meu cliente WhatsApp comercial, eu defini o site e eu não respondo, eu não posiciono. Eu estou tendo uma experiência agora recente, muito triste. Há 2 meses eu tenho um investimento no Espírito Santo e com essa pandemia, falei assim, não, vou aproveitar essa oportunidade, vou quitar esse investimento, que eu parcelei e tal, sou mais uma pobre coitada como qualquer um, que eu não parcelo a conta e tal, e eu optei por quitar. E aí eu comprei o valor, falei, vou quitar. E entrei em contato com o cliente, o primeiro contato que eu tive com o cliente foi o quê? O e-mail, porque ele troca e-mail, ele manda boleto e tal, tal. Eu falei, deixa eu eliminar essa conta. Entrei em contato no início de maio, curioso. Eu entrei em contato no início de maio, ninguém me respondeu 15 dias. Eu falei, eu vou ligar dessa pandemia, tal, mas pandemia, e-mail, a pessoa está trabalhando no home office, não está abrindo e-mail e tal. Aí entrei em contato, o telefone não atendia. Aí depois consegui um outro número, o número dizia o seguinte, aperta 1 se você for cliente, 2 se você quer ser potencial cliente e tal, e 3 falar com o atendente. Aí fui no 1, né, porque eu sou cliente, não atendia. Falei, vou no 2 não, né, não vou provocar o 2 porque eu não quero comprar nada. Fui no 3, no assistente atendeu e anotou o meu recado. Uns 5 dias depois eles me retornaram, achei curioso, 5 dias depois eles me retornaram e falaram bem assim, senhora, realmente deixaram um recado aqui, eu estou entrando em contato com a senhora, e a gente está com uma situação muito boa, o governo está dando condições, eu entrei em contato para quê? Para quitar. Aí o cara entra em contato comigo, uma pessoa de um setor que não tinha nada a ver, para me dar condições de ficar sem pagar durante 90 dias, e esse valor que eu não pagar nesses 90 dias, eu falei, eu acho que você está confundindo. Eu entrei em contato com muita dificuldade com vocês, e eu quero quitar, eu não quero parcela, não quero desconto, não quero nada. E aí esse conflito tem 2 meses e meio, que eu não consigo resolver a quitação, o termo de quitação, para eu quitar um imóvel que eu tenho. Aí eu paro e penso, será que é a pandemia? Aí o diretor já ligou para mim, gerente, já ligou, eles pedem desculpa, tá? Cara, a gente está com problema com o telefone, que a gente está adequando ao home office, tal. Eu falei, desculpa, mas não é só o telefone, é o e-mail, é os recados, é o recado passado errado para o setor errado. Existe um fator muito maior. E não me veja como crítica, porque como eu sou especialista na área de sistema de gestão, eu acabo sendo muito exigente, tá? É horrível prestar serviço para mim, porque eu acabo... É muito complicado, porque eu vejo a luz no final do túnel. Eu falei, gente, se tiver uma sinergia de pessoas e processos, vai ter resultados corretos. E aí você faz essa reflexão. Será que é a pandemia? Será que é a pandemia que está gerando esse conflito? Por isso que quando a gente conversou, vamos falar de gestão de processo, vamos falar de relacionamento, pessoas, para atingir melhores resultados? Acho que é essencial. Eu vejo muito o pessoal falando de pessoas. Mas pessoas estão dentro de um contexto organizacional que precisa pagar conta, precisa trabalhar e precisa atingir melhores resultados. E esses resultados, eles têm que ser alcançados, seja com pandemia ou sem pandemia, porque tem que rodar, tem que ter dinheiro à conta, tem que pagar o funcionário e assim sucessivamente.
E aí, Mais do... esse conceito, eu acho que eu consegui te responder, né? No sentido, que é o conceito da qualidade, quem é responsável? Todo mundo! Poxa! E mais do que nunca, né, Carla? A gente está num momento em que as pessoas elas estão percebendo um novo olhar ou uma nova oportunidade que é a internet, que é buscar novos fornecedores. E aí eu fico pensando, se a empresa ela já não tem um processo estruturado, se a empresa não consegue manter uma boa entrega, no final das contas, o cliente insatisfeito ele vai buscar outro. Porque mais do que nunca as pessoas elas estão se mostrando na internet, então ela vai acabar buscando um outro fornecedor, e aí esse empresário ou as pessoas dessa empresa vão colocar a culpa na pandemia. Mas, na verdade, o problema ele é anterior, né? Talvez esteja faltando um pouco mais esse olhar da qualidade, que envolve a qualidade do serviço, da entrega, entre outras coisas. E aí aproveito até para colocar, Carla, o quanto é importante a gente falar sobre isso. O quanto é importante os empresários, os gestores, os líderes perceberem a importância de treinar as pessoas em relação àquele processo e o que se espera ao final do processo. Até porque se você não comunica o que você espera... Seu som ficou ruim. Travou. Ah, tá voltando. Voltou. Deu uma interferênciazinha. Se você não comunica... Natural, precisamos de fatores externos, que é a internet. Verdade. Isso faz parte, gente. É um fator externo que a gente não tem domínio total. Mas aí é que entra assim, se a gente não percebe a importância de gerir a equipe, mostrar o que tem no final das contas e o que se espera dela, ela nem vai saber o que entregar. Então, assim, precisa treinar a equipe, precisa fazer os ajustes necessários. Olha, a partir de agora você também vai assumir isso, isso e isso. Ou o que está acontecendo contigo que você não está conseguindo fazer a entrega. Com certeza. Então, essa comunicação, ela precisa existir de uma maneira muito mais presente agora, para que a entrega ela não seja comprometida. E aí eu aproveito até esse momento, antes de te fazer a próxima pergunta, Carla, a importância dos profissionais, dos líderes, dos gestores, estarem atentos até à saúde mental desse colaborador. Porque pode ser que ele esteja se sentindo sobrecarregado, porque ele precisou fazer toda uma adaptação e de alguma forma a entrega dele começa a ficar comprometida e isso vai comprometer a empresa. Então, estar atento mesmo, entendendo como é que está o meu colaborador, porque é o meu colaborador que vai mostrar e vai dar a sensação de que a minha empresa está fluindo ou não nessa pandemia. Então, assim, é importante o olhar um pouquinho mais amplo dos gestores para esse momento, porque todas as pessoas, elas fazem parte, elas são fornecedores, né, dessa própria empresa, que vão impactar também na qualidade, né? E aí, aproveito para te perguntar, Carla, então, como gerir esses processos, medir esse resultado nesse momento tão complexo de pandemia? Como fazer isso, já que o pessoal nem está mais todo mundo junto? Qual é o segredo, né? Qual é o segredo disso tudo, né? Eu falo que quando a gente abre uma empresa, óbvio que ninguém vai lá, eu vou abrir uma empresa, antes de eu abrir a empresa, eu vou definir meus processos. Parece muito bonito, né? É muito natural eu ser convidada para organizar processo depois que a empresa já existe. Então, isso é natural, o conflito surgir. Outra coisa, eu pegar a Tatiane, que é mais experiente, que veio com uma cultura diferente de outro lugar para uma empresa, aí começa a gerar os conflitos. Aí você falou uma palavra que eu gosto, treinar. Treinar, treinar, treinar. Não adianta eu trazer a Tatiane excelente, profissional, trazer para cá e não treinar, não envolver ela, a cultura organizacional, que eu tenho costume. Então, como fazer tudo isso funcionar, a gente tem que pensar. Chega uma hora dentro da organização, eu consigo abrir uma empresa, fazer funcionar. Eu abri uma cafeteria, está funcionando tranquilo. Só que se eu quero crescer, eu sempre falo, se eu quero crescer, eu preciso padronizar. Por quê? Porque se eu padronizar, vai ficar muito mais fácil eu lidar com pessoas. Gente, pessoas têm sentimentos, é muito complicado. Então, lidar com pessoas diferentes, um número maior de pessoas, eu preciso ter essa conexão, pessoas e processos.
E quanto mais eu tiver uma visão de crescimento do meu negócio, eu preciso padronizar esses processos. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso padronizar esses processos. Mais uma vez, a gente precisa falar, eu preciso treinar as pessoas que trabalham direto com esse processo e as pessoas que não trabalham direto com esse processo, mas que trabalham indiretamente. Eu trabalhava numa empresa, depois eu comecei a prestar serviço, a gente tinha um processo de contratação de parada geral. O que é parada geral? Você contratar as pessoas para trabalhar em tempo curto, temporário, para prestar um serviço em grandes fábricas. E aí era muito curioso que o conflito do meu amigo lá do setor de RH era que, Carla, pelo amor de Deus, o gerente de projeto, o gerente de contrato não consegue entender que eu preciso de X horas para contratar a engenheira Tatiane para ir para a parada. Ele quer assim, ele acha que é assim. Eu falei, tá, mas a gente desenhou o processo. Você explicou para ele que você depende do fornecedor que faz o exame e que esse fornecedor que faz o exame precisa de X horas. Você precisa do tempo da técnica de segurança, que tem que treinar as pessoas em tempo tal. E aí a gente desenha o processo. Mas se eu não desenhar o processo e disseminar, vai entrar na cabeça do gestor do nada? Nem treinando, às vezes, não vai. Então a gente precisa ir adaptando as pessoas ao ambiente. Então é essencial eu definir os processos, mapear o processo. O que é mapear o processo, cara? Eu identifiquei todos os processos, interagi com todos os processos. Quais são os processos? Quando eu visualizo, a gente faz muito exercício prático nos nossos treinamentos, Natália. Quais são os processos? Primeiro, qual é a empresa que eu vou desenhar o processo, que a gente deixa, às vezes, o aluno muito à vontade, né? Escolhe a empresa que você quiser, e tem hora que eu falo, não, vamos direcionar o case nessa direção. Então, quais são os processos de uma padaria? Esse, de um supermercado. É o açougue, é isso. Eu desenhei todos os processos. Coloca no papel em branco, tá? Todos os processos. Agora, faz para mim uma setinha. O processo do açougue interage com qual? Com liderança, DP? Faz a lógica. E de todos esses processos, quais são os processos principais? Eu falo o processo coração, o processo que gera dinheiro, que agrega valor, que mostra para o cliente o que você quer de fato. E quais são os processos de apoio? Que às vezes são muito desmerecidos, né, Tati? O processo financeiro fica de lado, de RH fica de lado. Mas se eu parar para pensar, a empresa não é o coração só. A empresa é para o coração funcional, ou seja, o processo principal funcional, o pessoal da engenharia vender o projeto, o pessoal da construção civil vender, eles têm que entender que o pessoal do atendimento, do pós-venda, tem que andar, o exemplo que eu dei do meu imóvel. Não adianta o pessoal de vendas ter vendido super bem para mim e eu estou num grau de, tipo assim, a gente administra bem o estresse, mas essas coisas você quer resolver, tá? Você não tem tempo. Hoje eu estou numa live, daqui a pouco eu entro em outra reunião. Aí eu vou ficar toda hora, então gera um desgaste muito grande. Então, ou seja, eu preciso definir meus processos, eu preciso mapear esses processos. E eu preciso estabelecer uma forma de medir, de monitorar esses processos. Lembra que eu falei? A gente não consegue fazer gestão daquilo que a gente não mede. Como que eu vou medir a satisfação do meu cliente, vou medir o desempenho do seu processo, se eu não fizer acontecer? Uma palavrinha que todo mundo é inimigo aí no mercado é a danada da auditoria, né? Eu falo, defina o processo, treine as pessoas, defina métricas, indicadores e metas para você acompanhar esse indicador e estabeleça, vou trocar a palavra auditoria, que muita gente tem alergia, por checklist. Faz um checklist, uma vistoria, um diagnóstico. Então, pontualmente, verifique se aquele processo que você estabeleceu está rodando correto, se o indicador está correto. Carla, e se não estiver correto, eu não tenho experiência em determinado indicador, direto eu recebo contato. Carla, eu entrei numa empresa nova, estou estabelecendo indicador, mas como que eu vou estabelecer meta? Então, uma dica para estabelecer meta é defina um histórico, busque no mercado alguém de excelência, crie uma referência, e aí você vai trabalhando 60, 90 dias e vai adaptando a realidade da sua empresa, a cultura da sua empresa. Porque tem muito empresário ligado, Carla, me manda aí um modelo de procedimento, de orçamento. Para, pelo amor de Deus, gente, ninguém é igual, você se adapta às coisas. Então, ou seja, eu tenho que ter cuidado de achar que eu faço qualidade igual ao do vizinho, eu não faço. Então, eu preciso definir processos, mapear, estabelecer metas, checar e ficar aberto para a melhoria contínua, porque eu tenho que acreditar que a melhoria contínua sempre é fundamental do processo para eu poder crescer e evoluir. Verdade. E aí, eu já aproveito para te perguntar, como então... vi que entraram alguns empresários aqui na live agora, então quem sabe vai ser até bom, porque era o insight que eles gostariam de ouvir.
como atingir bons resultados ou resultados satisfatórios nesse momento tão complexo, em que algumas empresas elas estão fluindo muito bem, porque a atividade delas, de certa forma, por ser mais essencial, fez com que alavancasse muito mais, enquanto outras vão precisar fazer todo um remanejamento e, às vezes, até buscar novos objetivos, novas metas e fazer todos esses ajustes. Então, assim, como, diante desse momento, conseguir perceber e atingir resultados satisfatórios, Carla? Eu acho que eu levo em consideração 3 pilares, Tati. Tem que ficar claro que quando eu penso em pessoas e processos, a gente está falando que esse conjunto vai formar aquele conceito de empresa, organização, não o que você quiser estabelecer. Atrás desse conceito tem que haver estratégia. Então, eu sempre gosto de trabalhar 3 vertentes. Quais são as estratégias, quem são as pessoas e quais são os processos? Quando eu penso em estratégia, é que o colaborador, quando você fala, o colaborador tem que saber fazer isso ou fazer aquilo, mas ele foi orientado, não foi e tal, ele sabe aonde a empresa quer chegar. Então, quando eu falo da estratégia, é fundamental eu entender a lógica da estratégia no sentido seguinte: qual é a missão da empresa? Cara, o que é a missão? O que ela está fazendo? Qual é a visão? Onde ela quer chegar? Se eu consigo enxergar qual é o propósito da empresa, visão, futuro, onde eu quero chegar. Eu, como pessoa profissional aqui, eu quero ser excelência de um serviço que a 5WH presta. Eu quero ter parceiros bons igual a desenvolver. Então, ou seja, quais são as minhas estratégias? Eu quero crescer tanto, minha missão é fazer grandes parcerias, desenvolver, poder promover pessoas, processos e atingir resultados sustentáveis. Então, ou seja, tem que ficar claro. Qual é a estratégia da empresa? Onde ela quer chegar? O que ela está fazendo para chegar? E aí depois eu venho no segundo passo. Eu tenho estratégia de onde eu quero chegar. Ok, o meu negócio é o quê? Beleza. Quais são os processos? Aí entra na história que a gente falou anteriormente. Se eu tenho as estratégias definidas, tenho os processos definidos, mapeados, medidos com métricas, monitorados, abertos à melhoria contínua, aí eu vou para pessoas. Definir tudo isso, ok. Se as pessoas estão treinadas, estão sendo disseminadas, chegou uma pessoa bambamã de 15 anos de experiência e tal, e daí? Ela tem 15 anos de experiência lá, e ela está inserida no que tange, ela está alinhada às estratégias que são definidas, ela está alinhada a todos os processos. O processo que ela viu lá é diferente daqui. É diferente, Tati, por exemplo, de eu falar bem assim, Tati, eu vou te apresentar todos os processos, a gente contratou você porque você tem uma grande experiência e a gente está aberto a te ouvir. Às vezes você vai visualizar aqui e aí a gente está aberto a melhorar os nossos processos. O que você acha? Então, ou seja, está aberto. Eu posso disseminar? Posso, mas eu também tenho que estar aberto. Porque eu não investi os 15 anos de experiência da Tati à toa para trazer ela para cá. Então, ou seja, definir claramente as estratégias, disseminar essas estratégias, o alinhamento lá dos processos que a gente falou e envolver pessoas. Pessoas que a gente fala aí é aquele chá, né? Conhecimento, habilidade e ajuda aí. E atitude. Aí, viu? Dá branco. A gente tá tratando no RH, então, ou seja, o chá. E aí eu sempre falo chá, né? Se a gente parar para pensar, a gente tem que ter aí o conhecimento, habilidade, atitude e o R, que é o resultado. Não adianta eu ter os 3 e cruzar os braços. Então, ou seja, eu tenho que pensar nessa lógica. E muitas vezes a gente vê muito em treinamento, o chá, conhecimento, habilidade, beleza, tal, atitude, tal. Como que tá isso? Como que tá atingindo os resultados? E aí eu sempre faço a provocação. Quais são os seus indicadores? Como você mede seus processos? Como que você acredita de fato? O colaborador às vezes fica meio assustado nas minhas consultorias. Como que você consegue demonstrar que está sendo satisfatório o seu resultado junto à empresa, junto aos acionistas? Ele regala o olho assim. Falei, cara, tem que ter sentido. A gente sai de casa apenas para ganhar um salário ou para agregar em algo, para crescer? Porque conhecimento ninguém tira da gente. Como tudo isso funciona? Então é pensar estratégia, processos e pessoas, que é essencial, é o segredo da alma. E óbvio que está aberto nessa pandemia ou em qualquer outra situação, adaptar o tempo todo, que o contexto do fator externo aí, a internet, quando deu interferência, o fator externo, o governo, às vezes alguns clientes meus que eu tenho dado consultoria, Carla, a gente vai fechar mais de uma semana, Carla, a gente vai trabalhar um dia sim, um dia não, por causa do decreto. Pessoal, a gente tem que atender os decretos, a gente tem que atender as leis, mas a gente tem que criar articulações para ver o que a gente pode fazer para sobreviver nesse momento.
E aí, quanto melhor tiver claro as estratégias, os processos das pessoas, vai ser muito mais fácil a gente atingir melhores resultados, né, Tati? Verdade. É a lógica do... E aí, pensando já, né, partindo para o final, a gente já está aqui com quase 50 minutos de live, quais são as dicas que você recomenda para esse momento, sabe? É um momento complexo, eu gostei dessa sua fala de fazer essa adaptação. E quais são as suas dicas? Assim, você como especialista da área da qualidade, da área de gestão de processos, o que você recomenda para aqueles que estão nos ouvindo e nos assistindo agora? Uma boa prática sempre. Cara, eu não consigo me reunir com a minha equipe para pensar nas estratégias. Gente, eu tenho feito tanto serviço, videoconferência, aí live, né? A gente tem feito tanta videoconferência, nossas palestras ultimamente, né, Tati? A gente tem feito presencial mais pouco, mas a gente tem feito muito online, muita interação. Então, eu acho que treinar, mas treinar só não dá. Eu preciso treinar e dar espaço para as pessoas colocarem em prática para atingir resultados. Não adianta a empresa falar, estou investindo nas pessoas, as pessoas estão indo, não tá. Então, eu tenho que pensar nisso. Eu preciso treinar e existem várias ferramentas. Eu posso definir dinâmicas de grupos, seja em videoconferência ou não, para as pessoas trocarem experiência. Então, eu tenho que pensar nisso de uma forma muito prática. Uma boa prática é colocar em prática na empresa, pesquisa de clima. Pesquisa de clima, você ter a receptividade em relação a tudo que está funcionando. A Tati tem feito muito pesquisa de clima. Então, ou seja, como que o cliente tem a percepção de como é o ambiente interno? Lembra do cliente interno e externo? O meu cliente interno está satisfeito? Se ele estiver satisfeito, cara, ele vai contribuir com os resultados sustentados. Então, pensar isso de uma forma mais estratégica. Então, pensar aí mais focada onde eu quero atingir os meus melhores resultados, Tati. E quais são as boas práticas assim que o mercado ele tem feito ultimamente, diante disso tudo que a gente está passando, Carla? Eu tenho dado muita palestra e tenho participado de muitas reuniões com o cliente. A lógica é envolver ao máximo, trabalhar a comunicação interna, que a gente tem feito muito palestras voltadas para a comunicação, processos, pessoas, trabalhar isso de uma forma mais integrada. Dar autonomia, a questão das responsabilidades da autoridade, dar mais autonomia para a pessoa. Por mais que ela está em home office, tem que ter essa liberdade. Porque não adianta, se eu não melhorar, não definir uma estratégia nova, eu não vou ter um resultado novo. Então, como que está? O meu processo está antigo, eu vou ter resultado antigo. Então, eu tenho que pensar nessa pandemia, estar mais aberto, estar conectado, estar em sintonia com toda a equipe, envolvendo todos, assumindo aí para atingir melhores resultados. Porque senão a gente vai ter resultados antigos e aquela história. Eu só vou ter resultados antigos se eu estiver na mesma lógica, eu vou continuar tendo resultados antigos. Não tem como. Verdade. Você não vai conseguir ter... É bom discutir essas coisas, né, gente? É uma delícia discutir isso, gente. Verdade. E eu acho que se a gente... Carla, se a gente for pensar num momento em que, assim, alguns empresários e algumas empresas, elas não estão tão bem, e aí qual é o benefício, então, de fazer essa gestão de processos, ter esse foco na qualidade, ter o foco em processos e pessoas? Qual é o benefício disso tudo, já que, de alguma forma, o empresário, né, os líderes, eles podem estar com a atenção ou mais preocupado, às vezes, com até outras questões. Então, assim, qual é o benefício disso tudo? Por que é importante manter uma boa gestão dos processos, fazer os ajustes necessários, um bom relacionamento com as pessoas, né, processos e pessoas? Qual é o benefício disso tudo? Primeiro passo, satisfação interna. Vamos esquecer a satisfação do cliente, satisfação interna. Se o meu cliente estiver comprometido, motivado para executar aquilo que eu propus, que eu mostrei aonde eu quero chegar com a estratégia, eu vou ter satisfação interna. Satisfação interna, consequentemente, satisfação externa. Então, outro fator, padronização dos processos. A padronização dos processos vai facilitar o quê? A comunicação, a sinergia das pessoas e a disseminação, né? Padronizar e a sinergia desse processo. Melhoria contínua, estar aberto a melhorar, enxergar que é possível melhorar, é possível alavancar, é possível identificar novas oportunidades, seja na pandemia ou não. Então, comece a enxergar os seus processos. E aí você consegue elevar a produtividade e reduzir custos. Às vezes é o momento da gente refletir se a gente estava caminhando correto, é o momento da gente pensar bem isso. E aí trabalhe de forma mais inteligente e menos dura, porque às vezes a gente fica muito focado em uma coisa, a gente não direciona o nosso papel para visualizar o processo de uma forma mais sistêmica. Para de olhar para o processo, para de pensar na satisfação do cliente, pensa no contexto para você atingir melhores resultados.
E é importante, eu queria até aproveitar esse momento para falar o quanto eu te admiro como profissional, Carla, porque eu conhecia a gestão da qualidade, gestão de processos, bem antes de desenvolver RH, e quando eu vi muitas empresas colocando muito papel para certificação, eu confesso que me deu uma desmotivada muito grande, sabe? Não ver a alta liderança, a alta direção envolvida, fazer aqueles processos como uma forma de burocracia. Inglês ver. Mas Para inglês ver. Para inglês ver, mas estavam ali no papel e as coisas elas não fluíam tão bem. E aí, quando eu te conheci, e eu fui em uma das empresas que você fazia toda essa consultoria, e eu vi as coisas rodando, eu fiquei tão encantada que eu pensei, gente, gestão de processos, qualidade é a coisa mais linda. Como que está tão vinculada à gestão de pessoas? É funcional, Tati. É lindo, é maravilhoso. E aí, pensando nisso tudo, o quanto eu te admiro como profissional, porque eu vi a coisa acontecendo. E, de fato, é possível a gente fazer esses ajustes para que os resultados eles aconteçam, para que o empresário, para que a liderança, ela perceba que as coisas, elas estão mais alinhadas, né? Existe realmente uma conexão, uma sinergia. No final das contas, a gente consegue perceber a satisfação do cliente e também o bem-estar do colaborador, que no caso é o meu foco. Porque a gente consegue perceber todo esse processo acontecendo e no final das contas o meu colaborador não vai ter burnout, por exemplo, né? Que é uma doença ocasionada justamente por conta da empresa, por conta do trabalho. Então, é muito importante a gente entender gestão de processos e gestão da qualidade não como algo que é papel, só para certificação, e sim como algo que, sim, se a gente fizer o desenho, se a gente treinar as pessoas, o processo ele vai fluir bem e o resultado, ao final, vai ser tão bom para os clientes, financeiramente para a empresa e também para os próprios colaboradores. E aí, eu queria ouvir de você, qual é a mensagem final que você quer deixar aqui para a nossa live, que já está no finalzinho já. Tati, eu só deixo uma pergunta. No jogo, não assisto muito futebol, tá? No jogo, a gente tem o torcedor e o jogador. E aí você do outro lado, quem é você no jogo da vida? Lembrando que o jogador é quem? É quem espera as coisas acontecer. Tô aqui. E o jogador é o quê? O que faz as coisas acontecer. Então, a reflexão que eu deixo aqui, a pergunta que eu deixo no ar é o seguinte: quem é você no jogo da vida? Que essa live possa ter dado um momento de reflexão em relação a pessoas, processos e resultados sustentados. E para de reclamar, depende da gente fazer a diferença. É verdade. Muito obrigada, Carla, por esse momento. Foi delícia. bacana a nossa live para que as pessoas te conheçam. Nem todos conhecem todas as instrutoras da Desenvolver RH. A Carla é a instrutora que é mais focada para a área de gestão de processos, da qualidade. E assim, eu tenho uma gratidão imensa, porque eu admiro muito o seu trabalho, eu vi a coisa acontecendo. Não foi só papel, então muito obrigada, Carla, por continuar conosco. Conte comigo sempre. E a todos que participaram, sempre. E a todos que participaram. Se vocês tiverem alguma dúvida, se quiserem fazer alguma pergunta de forma específica para Carla, ou se percebeu que está precisando de apoio para poder deslanchar algumas questões aí na sua organização ou na sua liderança, o contato dela é esse daqui, da 5W2H. Você pode ir lá na página dela e já falar com ela. Qualquer coisa, é só pedir aqui. Eu gostei da Silvana falando que ela é jogadora. Jogador, adorei! Desafio aí, todo mundo. Jogador, torcedor. Desculpa, Tati. Jogador, torcedor no jogo da vida. Pai! É isso aí. Adorei, Silvana. Tati, essa aí é jogadora de verdade. Ela põe a mão na massa, ela é o braço direito da Unip de Aracruz e Unip de John Neiva. A mulher põe a mão na massa, assim, fenomenal, tá? É isso aí. E assim, num contexto geral, assim, se o pessoal precisar de algum apoio, pode fazer contato com a gente. Até porque nesse momento, né, Carla, a gente percebe que algumas pessoas elas acabaram ficando um pouquinho perdidas. Porque dói tudo isso. Todos estão passando pela pandemia e, de alguma forma, elas estão sendo afetadas
de formas diferentes. Algumas pessoas a gente percebeu que não saíram de casa até hoje, outros empresários continuam funcionando. Então, assim, nós não estamos aqui para poder julgar de que forma você está lidando com a pandemia, mas nós estamos aqui nos colocando à disposição. Se você estiver com alguma situação, não está conseguindo deslanchar de alguma forma, peça apoio. Ah, se é apoio mais voltado para a gestão de pessoas, ok, desenvolver RH. Se é um apoio mais voltado para a gestão dos processos, vai precisar fazer um desenho novamente, vai precisar treinar a equipe, pode convocar a Carla da 5W2H. Então, Tati, uma observação, e tudo isso é customizado, você pode ter cargas horárias maiores ou menores, então vai dar da realidade de cada empresa, se adapta. Verdade. Então, assim, muito obrigada a todos que participaram, eu vi que alguns foram comentando, foram rindo no decorrer da live, muito obrigada a todos, é ótimo, Carla, te receber, e deixa aqui o nosso desejo de um ótimo final de semana para todos, e também uma semana maravilhosa, tá bom? Um final de mês abençoado e que a gente começa agosto com tudo, né? Verdade. Obrigada. Até, gente. Até o próximo encontro. Tchau. Tchau. Gente, muito obrigada a todo mundo que participou aqui no espaço da 5W2H. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo pela 5W2H, tiver dúvida. Se quiser o modelo da ferramenta do CIPOC, que eu mencionei, né, do CIPOC, do diagrama de tartaruga, eu posso enviar numa boa, só mandar mensagem aí para a 5W2H que a gente envia as ferramentas, tá bom? Para vocês botarem muito mão na massa e organizar aí as coisas, tá bom? Então, fiquem com Deus e todo mundo aí. Obrigada a vocês por compartilhar essas coisas. Obrigada, Silvana. E que a gente possa avançar aí, poder trabalhar pessoas e processos e contribuir, né, com resultados sustentáveis aí para todo mundo desse momento aí de complicado que a gente vive no mundo, né? Que a gente possa ser mais solidário e que essa palestra possa ter deixado uma sementezinha de reflexão. Gente, muito obrigada. Finalizo aqui. Espero que vocês reflitam em relação a ser torcedor ou jogador. Porque a gente tem que pensar que é muito fácil ir lá na arquibancada e assistir o jogo, né? Então, assistir o jogo, mas assistir o jogo lá na arquibancada é uma situação. E no jogo da vida? No jogo da vida, eu sou o jogador ou sou o torcedor? Então, pense, se você é o jogador, às vezes você está reclamando porque você não está fazendo as coisas. Então, o jogador espera as coisas acontecerem. E o torcedor espera as coisas acontecerem. O jogador não, põe a mão na massa. Então, está na hora da gente refletir os nossos papéis, ok? Muito obrigada, encerro aqui. Beijo!